Olá pessoal, sou o professor Joel e venho te trazer aqui mais uma questão da prova do Enem 2020, caderno cinza, tá? A questão aqui é a número 145 dessa vez, tá bom? Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas, paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então a gente consegue já visualizar aqui de cima, sim, mas inclinado, né? A gente não está perfeitamente sobre as vigas, né? A gente está num campo de visão acima dessa imagem, né? De uma certa inclinação. Por isso que a gente consegue já enxergar as três dimensões de cada uma das vigas, tá? Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas. A gente já consegue visualizar, né, essa distância na própria imagem, tá? De modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. Então, a trajetória do Sol sobre as vigas vai ser realizada num plano perpendicular, ou seja, garantindo um ângulo de 90 graus, tá? E que o sol da tarde, no momento em que os seus raios solares fizerem 30 graus com a posição a pino, gere, então vamos destacar isso aqui, metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja mais próxima de. Então ele quer aqui, ó, a altura aproximada, tá? Então só para a gente ter uma referência, tá? Então eu vou destacar aqui uma linha imaginária, ó, que seria as bases das vigas, né? Claro, elas estão suspensas, né? Isso aqui não é meu solo, tá? Mas para a gente já garantir que elas estão paralelas, tá? No mesmo tamanho, então dá para traçar uma linha imaginária aqui. E aqui eu vou destacar aqui uma das alturas das vigas, né? Todas têm a mesma altura, ó. Em vermelho aqui seria a minha altura, que é o que eu quero saber, né? Ele quer esse X aqui, essa distância, tá? Essa altura. Então agora eu vou trazer essa imagem, né? Aqui para o meu desenho, como se eu estivesse visualizando isso de cima. Na verdade, de frente, né? De cima a gente já tá, mas visualizando isso de frente, eu teria isso daqui, ó. Aqui é a minha linha imaginária, tá? Da posição das vigas. E eu vou colocar aqui o desenho de duas vigas quaisquer, tá? Então, visualizando de frente, ó, eu teria isso, tá? Claro que aquelas vigas têm uma certa espessura, eu estou ignorando essa espessura, tá? Elas têm uma espessura ali, tá? E vou desenhar mais para baixo aqui o meu solo, tá? Acho que vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo fazer aí no meu desenho, tá? Então, aqui, ó, é o meu solo, tá? Solo, ok? Então, o que acontece? Quando o meu sol, né, está a pino no meio-dia, tá? Os raios solares, né, vão bater aqui na viga, tá? E vão bater de tal maneira que ela é perpendicular, né? Então, a projeção dos raios solares aqui, ó, vai ser perpendicular. Bateu o sol na viga, vai projetar uma sombra lá no solo. As projeções aqui dos raios solares sobre as vigas, tá? Então, no meio-dia, né, o meu sol está bem no topo, a pino. Então, significa, né, que eu vou ter a mesma distância das vigas que eu tinha antes, que é os meus 30 centímetros, eu vou ter essa distância lá no solo, tá? A distância entre as sombras, tá? Deixa eu só desenhar aqui, ó. Essa distância aqui continua sendo 30 centímetros, tá? Deixa eu escrever aqui. Ó, aqui os meus 30 centímetros. Mas aí o que acontece, né? Esse solo, ele vai se movimentar, tá? E de tal maneira que em um determinado momento os raios vão fazer um ângulo de 30 graus com a posição a pino. Então a posição a pino na perpendicular. Vai chegar um determinado momento que os raios vão ficar inclinados, tá? Porque o Sol se movimentou, vão bater aqui e vão fazer uma projeção
no solo aí essa sombra. Tá? Algo mais ou menos assim, ó. Tá? Na verdade, até desfazer aqui, ó. Aqui. Deixa eu só voltar mais um pouquinho meu desenho aqui que tá. Peguei na parte de cima, né? Ó, o sol vai bater aqui também, ó. Aqui, ó. No topo, né? Vai bater no topo de uma, na base da outra, tá? E aqui, ó, eu vou ter essa distância. Que, segundo o texto, é a metade agora, ó. Isso aqui não vai ser mais 30, vai ser 15 centímetros, tá? E essa distância que está do lado direito é a mesma que está do lado esquerdo, tá? Então, vou trazer agora em amarelo, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. É a mesma distância que está do lado direito. E essa distância é 15 centímetros, porque vai gerar metade da luz. Se antes gerava 30, agora vai passar apenas 15 centímetros. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui vai ser 15. No momento em que os raios solares, ó, vão garantir um ângulo, ó, de 30 graus com a posição a pino. Tá? Então aqui vai ser um ângulo de 30. E o que nós queremos? A altura. E claro, né? Isso daqui vai me garantir um triângulo retângulo, certo? Trigonometria, tá? O que eu tenho que usar aí? Ó? O 15 é cateto oposto em relação a 30 graus e o x, que é a altura da viga, é cateto adjacente. Então, eu devo aplicar aí, ó, tangente de 30 graus, tá? Que é a razão entre o cateto oposto, que é 15, sobre o cateto adjacente, que é x. Tangente 30 graus é um ângulo agudo, né, notável, por nossa conta saber o valor, raiz de 3 sobre 3 igual a 15 sobre x. Multiplica cruzado, x raiz de 3 igual a 3 vezes 15, eu vou deixar isso aqui indicado, x igual a 3 vezes 15 sobre raiz de 3. O que acontece? Temos aí uma divisão, né, de frações com uma raiz não exata no denominador. Vamos ter que racionalizar. Multiplicamos aqui por raiz de 3 em cima e embaixo, né, para eliminar essa raiz do denominador. Perfeito? Então, vou fazer aqui embaixo. X vai ser igual a 3 vezes 15 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E olha só, esse 3 de baixo cancela com 3 de cima. Então, o valor de x é 15 raiz de 3. Bom, só que não temos resposta com raiz de 3, tanto que ele colocou ali, né, a altura em centímetros seja mais próxima dele. Então, o que tu tinhas que saber, né? Substitui o valor da raiz de 3. Ah, mas ele não me deu. Não, não te deu. Mas tem alguns valores que é interessante a gente já saber esses valores aproximados, porque pode ser exigência aí na prova, tá? O valor do π, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. Se eu não soubesse de cor, né, por exemplo, a raiz quadrada de 3 ela vale aproximadamente 1,7 ou 1,73. Basta lembrar que a raiz quadrada de 3 ela está localizada, né, entre a raiz quadrada de 1, que é 1, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, é um número entre 1 e 2. Aí tu ia ter que testar aí até ver qual o número que mais se aproximava da raiz de 3, que vai dar 1,7. Então, eu vou escrever aqui em cima, ó, raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,7. Então, para descobrir o valor do x, tu vai ter que fazer 15 vezes 1,7. Tá? E multiplica. 5 vezes 7 vai dar 35, vão 3, 7 mais 3, 10. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. E aí somamos. Tá? Então, nós vamos ter aqui 2,55. Então, o valor de x vale... na verdade, vírgula 55 não, né? Vale 2,55, não 25,5. Opa, o professor bugou aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, porque eu coloquei a vírgula errada aqui, ó, tá? Aí, somamos primeiro, tá? 2, 5, 5, tá? Uma casa após a vírgula, então, da direita para a esquerda, ó, 25,5. Agora sim. O valor de x, então, 25,5
centímetros, tá? Olhando as alternativas, ó, a mais próxima aí, ó, letra C, 26. Tá bem, pessoal? Uma questãozinha aí de trigonometria no triângulo retângulo. Espero aí que vocês tenham curtido, gostado. Se tu gostou, curte o canal, se inscreva aí para que mais pessoas possam ter acesso a mais questões, dicas e aulas que eu vou lançando no canal. Um grande abraço aí, até a próxima questão.